Você vê, suponha o seguinte, suponha que num determinado país existe uma lei racista. Porém, os poderes, formais ou informais, isto é, o governo, as classes sociais, as pessoas importantes, os meios de informação, são todos antirracistas. Então, jamais a lei racista é posta em prática. Então, entendendo? É assim que funciona. Agora, se tiver uma lei antirracista, tá certo? Mas a sociedade estiver cheia de poderes racistas, o racismo vai ser imposto com lei ou contra lei. É uma coisa tão óbvia. Agora, esse pessoal juridiquês, você vê, no começo do século XX, o James Bryce, que é um embaixador inglês, que escreveu um livro chamado A Comunidade Americana, que é um clássico, ele esteve no Brasil e já observou que a elite brasileira tomava as palavras como realidades. Então, nós estamos toda hora usando essa expressão instituições democráticas, e o pessoal não tem nem ideia do que é uma democracia. Uma democracia jamais depende de instituições, meu Deus do céu, depende de ações reais, dos poderes reais. Poderes reais não são os chamados poderes constituídos, isto é, presidente, ministérios, câmara, não. Poder significa ser obedecido. As forças que são obedecidas, elas são o poder. Eu lhe pergunto, por exemplo, uma família rica é um poder constituído? Não, mas às vezes é um poder muito mais eficiente do que a presidência da República. Né? Se você pegar assim, as amantes dos políticos são poderes constituídos? Não, mas são poderes, às vezes, muito mais eficientes do que os poderes constituídos. Uma quadrilha de narcotraficantes é um poder constituído, um poder legal? Não. E, no entanto, é óbvio que é mais poderoso do que todos os poderes constituídos juntos. É a máfia na Europa, é a Yakuza no Japão e assim por diante, o PCC no Brasil. Tá certo? Então, o pessoal precisa parar com essa história de conversar sobre os formalismos jurídicos, pensando que está falando de realidades. Isso é uma estupidez. Uma democracia não existe nem como instituição e nem como estado de coisas estabelecido. Veja, a democracia ela existe apenas como um ideal que tem que ser buscado dia após dia e que dia após dia tende a desaparecer. Ela não é uma coisa, ela não é nem um estado de coisas. Ela é um ideal, um desejo humano e nós temos que lutar por ela todo dia. Jamais acreditar, estamos numa democracia, estamos o caralho. Eu hoje mesmo citei, no discurso de Gettysburg, 1863, quer dizer, quase 80 anos depois da fundação do país, Abraham Lincoln ainda dizia que a guerra era para testar se uma democracia era possível. Ele não disse estamos numa democracia, não, estamos fazendo uma guerra para ver se é possível existir uma democracia. Quer dizer, ele tinha consciência do que era democracia. Agora, esses idiotas do nosso Senado, do nosso STF, tudo, não tem, os generais, não tem, nunca pararam para pensar no que estão falando, são iludidos, são auto-hipnotizados por suas próprias palavras. Eu estou com o saco cheio de gente burra, que, sabe, ouve uma palavra, pensa que está vendo uma coisa, né? A gente tem que lembrar aquele negócio de Aristóteles, a palavra cão não morde, pô. Só o cachorro de verdade é que morde. Então, a democracia não existe como instituição nem como estado de coisa. Ela é um desejo humano pelo qual nós temos que nos esforçar diariamente. Tá certo? Então, você veja, os camaradas que agora estão mandando prender pessoas por delito de opinião, eles dizem que eles são os defensores da democracia e que os defensores da opinião contrária estão ameaçando a democracia. Veja que ponto nós chegamos, meu Deus do céu. Até onde vai esse verbalismo de merda? Essa outra coisa. Essa coisa de só falar desses assuntos com áreas respeitáveis. Veja, o formalismo educacional da linguagem brasileira é nojento, gente. É um país onde não se pode falar cu. Né? É uma palavra que, em todos os idiomas, o pessoal usa essa expressão sem problema nenhum. No Brasil não pode falar cu. Tem que falar nádegas. Né? O que é isto? Aonde nós vamos parar com essa porcaria? Você veja, o próprio pessoal do governo trata os seus inimigos mais sórdidos com um respeito terrível. Você veja, o que o STF fez com essa sentença a respeito de prefeituras e governadores foi destruir a unidade nacional. Está dando a prefeitos e governadores poderes que são do governo central. Ou seja, estão destruindo a unidade nacional. É o que eu disse, não existe no nosso Código Penal uma penalidade suficiente para um crime tão grave. E o pessoal ainda está discutindo e achando que foi apenas uma decisão monocrática. O problema não é se é monocrática. O STF inteiro está fazendo isso, gente. O STF inteiro está contra a unidade nacional. O STF inteiro está contra o Poder Executivo.
Ali não tem ninguém que preste, porra. Será que é muito difícil entender? Ali só tem representante de narcotraficante, representante do Foro São Paulo. Agora, representante do Foro São Paulo chega na frente de um comandante militar, o cara bate continência e chama de patriota, como fez seu Luiz Ramos. Que falta de vergonha! Até onde nós vamos ser puxa-sacos? Veja, se eu fosse um oficial das Forças Armadas, nem que não precisasse ser general, que eu fosse um tenente das Forças Armadas, e o cara me apresentar aqui, eu sou Aldo Rebelo, ministro da Defesa, eu não bato continência para comunista, para um agente do Foro de São Paulo, de jeito nenhum. Nós tivemos cinco ministros da Defesa pertencentes ao Foro de São Paulo. Na década de 90, eu 1000 vezes, falando em instituições militares, eu disse, vocês criam esse Ministério da Defesa, vocês vão acabar batendo continência para comunista. A terminar batendo continência não só para comunistas, no sentido ideológico, mas membros do Foro de São Paulo. O comandante das Forças Armadas teria dizer que nossas concepções da defesa são as mesmas do senhor Aldo Rebelo. Agora está o Aldo Rebelo juntando-se com o Ciro Gomes para cuspir na cara do general Heleno. Está vendo, generais, o que vocês arrumaram? Vocês se aviltaram na frente dessa gente. Vocês se rebaixaram na frente. Agora, quando vocês se rebaixam, vocês não rebaixam só vocês. Isso é problema seu. Vocês rebaixam as Forças Armadas, coisa que vocês não têm o direito de fazer. Agora estão cuspindo nas Forças Armadas, o que as Forças Armadas vão fazer? Elas disseram, não, intervenção não tem. E peraí, por um lado não tem intervenção, mas por outro lado diz que estão se preparando para operações de defesa da lei e da ordem. Uai, se não vai mexer naqueles que estão destruindo a lei e a ordem, que raio de operação de lei e ordem é essa? É reprimir o povo? O que vocês estão fazendo? Será que o verbalismo vai chegar a esse ponto de que a expressão defesa da lei e da ordem substitui a realidade das ações? O que há, gente? Tá? Era só isso que eu queria dizer. Fique com Deus.